mas no mundo a gente tem uma questão com saúde mental e dentro da empresa a gente tem o famoso burnout. Eu posso contribuir para que você se mantenha, aspas, no centro. É uma emergência. Cara, a gente tá subindo um nível aqui gigante, tá? Tá, mas Estamos subindo. não, mas tá legal, tá legal. Então, o seu problema é esse. Você quer mudar a sua perspectiva. E isso não vai acontecer enquanto você não focar a atenção. Porque o xixi acontece, cara. E você precisa levantar e fazer. É só isso. Caralho, é só isso, pelo amor de Deus. Fala pessoal, estamos aqui no episódio número 37, no BLcast, o podcast da BL Winner. Antes de eu já ir direto ao ponto, eu quero primeiro agradecer a Reserva, patrocinadora, como já de costume desse canal, a Reserva que tem uma parceria com a BL Winner, que materializa um pouco da nossa cultura organizacional em artigos de vestuário. Então, por enquanto, como eu sempre peço também, não vá lá agora, por enquanto não, lá no finalzinho, porque no final você já sabe. Caso você ainda, né? Se você está aqui pela primeira vez, se você não sabe, no final desse episódio nós vamos ter um cupom de desconto. Então espera um pouquinho. Daqui a pouquinho, inclusive, quem nos ajuda com o desconto é a nossa convidada que estará aqui, que eu já vou apresentá-la. Então fica aí, tá? Se bem que hoje é esse o recado, né? Por enquanto, certo, Sandeco vai colocar em algum lugar aqui o link para você acessar a BL Store, a nossa loja. Mas já sabe, espera um pouquinho. Lá no final do episódio você vai ganhar, você vai aparecer esse link aqui, esse cupom para você. Hoje eu vou conversar aqui, vamos direto ao ponto, com uma médica. Ela é médica há 30 anos, especialista em desenvolvimento humano e liderança em mente. Também palestrante, já impactou mais de 8 mil vidas com, e aí se eu falar errado ela vai me corrigir, com a metodologia EBITDA, focada em mudança de hábitos e no índice de desenvolvimento integral. E além disso, como ela falou que eu poderia apresentá-la do jeito que eu quisesse, nós já tivemos o prazer de conhecê-la antes, porque ela nos deu o privilégio de passar algumas horas com a gente, falando um pouco sobre o tema que nós vamos trazer aqui na prática. E ela foi muito gentil, então eu também vou aqui apresentá-la como uma pessoa extremamente gentil, doce e muito gente boa, que é a Berta. Muito obrigada. Ó, que apresentação boa. Que bom então, velho. Muito prazer estar aqui com vocês. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Que sejamos todos plenos durante esse episódio. Com certeza, Berta, com certeza. Berta, eu já quero te deixar muito à vontade para falar um pouquinho para o pessoal aqui o que você espera contribuir, né? Nós temos aqui uma expectativa. Hoje o nosso público é uma galera, normalmente, empresas, né? De pequenas e médias empresas, um pessoal que, enfim, normalmente muitos clientes da BL Winner, mas outros também não. Então, principalmente pensando nesse público, né, e com a sua experiência, o que você, né, pode trazer aqui pra gente, contribuir. Então eu quero ouvir um pouquinho de você também e nós vamos bater no papo. Maravilha. Eu penso que eu posso contribuir muito para a sua saúde mental antes de qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente, dentro de empresa, seja ela grande ou pequena, a gente tem uma questão com a saúde mental. Não só dentro da empresa, né? Mas no mundo a gente tem uma questão com saúde mental e dentro da empresa a gente tem o famoso burnout ou bored out, né? Que é ou eu fico entediado ou eu fico burnoutado, né? Então eu posso contribuir para que você se mantenha, aspas, no centro. Que não é bem exatamente isso, mas que você se mantenha no centro, que você tenha presença, que você tenha mais produtividade, com uma performance inteligente e não mais trabalho, vamos falar assim, né? Que você trabalhe menos e produza mais, só porque você está presente. Então, eu espero que eu possa contribuir com você nesse sentido. Bacana, Berta. Eu vou então, porque nós estávamos conversando aqui nos bastidores, galera, e aí a gente até falou, vamos parar de conversar, para a Berta falar isso aqui gravado. Então, muito legal. Berta, eu gostaria de, antes de entrar já nessas perguntinhas sobre como na prática, né, a gente consegue ir fazendo tudo esse apanhado que você trouxe,
Falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Primeiro ali, né, se tornar médica, depois essa especialização que você buscou, por quê? Eu acho também bacana dar esse contexto pessoal. Tá bom. Bom, eu, desde os meus 5 anos, queria ser médica, né? Então, nos meus 5 anos, eu fiz meu primeiro diagnóstico infantil, que era o mundo dos adultos não faz o menor sentido. E aí eu pensei o seguinte, tá, se não faz o menor sentido, eu tenho que ajudá-los a mudar o jeito de pensar, então eu posso ser neurocirurgiã, porque aí eu abro a cabeça das pessoas e mudo o jeito que elas pensam. Essa era a minha fantasia. E aí, então, eu persegui mesmo a medicina e na medicina eu percebi que, cara, a gente estuda muita doença e pouca saúde, como se a saúde fosse algo dado. E ela é mesmo, ninguém pensa na saúde até ficar doente, né? E esse é o grande problema. Eu costumo dizer que nesse ano eu descobri que a minha frase predileta é: o mundo tá do avesso e o avesso é o meu lado, né? Porque, cara, a gente pensa de um jeito muito doido, sabe? A gente pensa do avesso, a gente vai cuidar da saúde quando a gente tá doente. Não faz sentido isso, sabe? Não faz o menor sentido. Então, o mundo continua não fazendo sentido. Eu não cresci muito, deve ser por isso, né? Eu não sou muito grande, mas a gente até precisou mudar o microfone aqui. Mas, então eu tinha essa curiosidade de entender como é que funciona a cabeça do ser humano, assim. Cara, o que tem aqui dentro que a gente pensa desse jeito diferente? Então, durante a minha formação, eu resolvi fazer infectologia e eu fiz a infecto porque era uma das poucas continua sendo uma das poucas especialidades que cura. As demais especialidades, elas empurram doenças crônicas. A gente trata de doença crônica, a gente dá uma qualidade de vida para coisa que a gente estraga, porque doença crônica é muito sobre estilo de vida, né? Então, também é outro avesso que a gente faz, né? Ninguém vai ao médico para falar: doutor, eu tô bem, né? A gente só recebe gente estrupiada, gente doente, gente, né? E é natural, porque a gente pensa desse jeito, né? Mas médico, para mim, é um cara que... Inclusive, eu pus um post esses dias no meu Instagram, no dia do médico, foi dia 18, né? Agora de outubro. Né? Eu pus que médico, para mim, a gente tem a missão de acender a chama. Não é salvar a vida, é acender a chama no outro, é acender a vida dentro do outro. E não salvar a vida quando a vida já tá indo, sabe? Tá. Tipo... Bom, mas enfim, tô devagando aqui. Não. Mas, E aí eu fui, então, buscar como é que é o comportamento humano. Como é que a gente tem o comportamento? Que história é essa? Eu nasço desse jeito? Eu nasci desse jeito? Eu sou desse jeito? Eu tô expressando uma essência minha ou eu sou moldado pelo meu ambiente? Como é que é isso, né? Esse cérebro plástico, o que isso significa exatamente? Então, daí eu fui enveredando até chegar nesse espaço da neurobiologia comportamental junto com mindfulness. Primeiro eu encontrei o mindfulness, depois eu encontrei a neurobiologia comportamental, justamente porque a neurobiologia comportamental é uma coisa muito nova. O cérebro a gente estuda, e a gente estuda ainda na faculdade, o cérebro é morto. Tá. Com todo respeito a todos os cadáveres que a gente estuda, mas a gente estuda isso em pessoas que não estão vivas mais. Então, e o cérebro é um órgão muito incrível, ele é muito incrível, porque quando eu abro um coração, eu vejo o sangue passando por ali. Não morto, obviamente, mas... Quando eu faço uma cirurgia, abro o peito de alguém e abro o coração dele, eu vejo o sangue ali. Mas quando eu abro o cérebro, eu não vejo isso, cara. Eu não vejo pensamento passando por ali. Certo. Nem sangra. É uma coisa doida, sabe? Então ele é muito incrível, esse órgão. Ele sempre me intrigou. E aí eu descobri que então a neurobiologia aconteceu justamente porque a gente não tinha esse instrumento para estudá-la, né?
E aí, a partir do momento que a gente teve a ressonância magnética funcional, a gente consegue estudar o cérebro funcionando. Ele fica colorido, é muito legal, né? Ele fica colorido, a gente consegue ver quais são as áreas que estão funcionando. Então, por isso a neurobiologia comportamental é muito nova. Ela começou no final do século passado. Então, eu encontrei essas coisas e aí respondeu todas as minhas perguntas, né? E aí eu me acalmei, entre aspas, eu nunca fui muito de não estar calma, mas eu me acalmei assim e falei, entendi. O cérebro é uma massinha de modelar e a minha família, a minha sociedade, a minha cultura modelam essa massinha e essa massinha se comporta do jeito que foi modelada, do avesso. Né? Para pensar do avesso. Certo. Ninguém nasce pensando, ninguém nasce se emocionando, né? A gente aprende isso. E a gente aprende isso não é na lousa de um professor trazendo para você o conhecimento das teses acadêmicas. Cara, a gente andava pelado, a gente vivia em caverna, a gente andava quilômetros para comer. Hoje a gente vive em casas luxuosas ou não interessa, a gente vive em casa, a gente usa roupa, a gente não morre de frio, o seu tataravô morria aos 35 anos, hoje a sua avó vai morrer aos 92. Tá. Né? Então, assim, Pede iFood, gente... né? Não precisa caçar, o iFood traz. Exatamente. A gente evolui. E isso é uma qualidade humana incrível. Isso só acontece, não é porque a gente foi feito do barro, saca? Tá. E a gente não é igual aos outros animais. Isso acontece porque você tem um cérebro plástico. Você tem um cérebro com 86 bilhões de células e ele faz 100 trilhões de conexões neurais. Se eu fizer a mesma coisa num chimpanzé, ele também vai compor a Quinta Sinfonia de Beethoven, vai sair com um ancorão, vai trazer uma bíblia, vai... Sacou? Né? Eu estava conversando com a inteligência artificial. Se você me deixar, eu vou ficar aqui. Não, pode, fique à vontade, eu vou... Fique à vontade, Beta, por favor. Estava conversando com a inteligência... Desculpa. Imagina. Estava conversando com a inteligência artificial esses dias e... Sei lá o que a gente estava falando e eu estava conversando com ela e falei para ela me dar... Acho que a gente estava discutindo sobre seres feitos de carbono, nós, e seres feitos de silício, ela. E aí... De silício, ela, né? E aí ela falou que ela... A gente estava falando quais eram as nossas diferenças. Aí ela falou, eu faço tudo que você faz de uma forma mais rápida e mais eficiente. Aí eu falei, mas se eu também tivesse os 100 trilhões de neurônios que você também tem, eu faria do mesmo jeito, cara. Não sei não. Uhum. Isso aí não é uma habilidade essencial sua, né? Assim, isso tá porque você tem uma conexão, uma rede neural muito maior que a minha. Certo. Me dá isso que eu faço também, né? Tá. Então, é só pra gente ver que, cara, a nossa especialidade não é um espírito. A nossa especialidade é nos nossos 86 bilhões de neurônios. De neurônio. Se tem espírito, se tem Deus, não importa, né? Assim, não é isso que importa. O que importa é o que você pode fazer com o que a biologia te deu. Tá, perfeito. E como diria Fernando Pessoa, se Deus quisesse que eu chamasse de Deus, ele se apresentava para mim como Deus, mas ele se apresentou com 86 bilhões de neurônios, né? Entendi. Como árvore, então... Entendi. Poxa vida. E Berta, eu queria então aproveitar, tem uma frase aqui, ó, que é sua, você me corrija, mas, né? Quando você fala que sobre o estresse no mundo corporativo, ele não é o vilão, né? É a ignorância, né, que temos sobre ele. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como assim? Como assim? Então, o estresse ele é uma resposta absolutamente normal, biológica e necessária para a nossa sobrevivência. Tá. Né? A gente só chegou aqui não só aqui hoje gravando esse podcast, mas enquanto humanidade
e antes da humanidade toda a evolução biológica por conta do estresse. O estresse, ele é o grande herói da evolução, né? Sem estresse a gente não evoluiria. Sem estresse a gente ficaria... Não tem por que se adaptar, né? Então o estresse, ele é absolutamente normal, uma resposta normal do nosso corpo, e ele é um sinal. Que sinal é esse? Esse é um sinal de que você precisa cuidar de alguma coisa. Okay. Vamos voltar lá para a caverna. Na caverna, quando a gente tinha estresse, ou um leão está atrás de mim, ou um urso, ou tem um jaguar na minha frente, eu preciso correr, fugir, lutar ou me fingir de morto, né? Esse é o estresse. Então, o estresse me diz que existe uma ameaça. É isso que ele me diz. Só que como a gente pensa do avesso, a gente fala, nossa, o problema é o estresse. O problema é o estresse, eu tenho que me ver livre dele. Não, você tem que entendê-lo e você tem que entender o que é que ele está falando para você, porque ele é um sinal. Perfeito. Não é um sinal do universo, é um sinal da sua biologia para você mesmo. Tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa de errado aqui, né? Então, por isso ele não é vilão. E a ignorância sobre ele é que é. Porque quando você entende o que é o estresse, como o seu cérebro funciona, como a sua biologia funciona, você vai entender que ele é um aliado. Porque ele te mostra o que está errado. Ele não te mostra exatamente o que está errado, mas ele te mostra o que está errado se você prestar atenção. Se você tiver domínio da sua atenção. E com isso você pode não esperar chegar ao burnout e nem tampouco ao bore-out, né? Para que você possa tomar providências para se readaptar. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. E aí vem uma outra pergunta, então, porque entendi. Se nós conseguirmos ter, então, esse discernimento que, olha, estou em estresse, né? Mas o problema não estar me corrija, mas o problema não é estar o problema não é sentir-se estressado, é isso? Exatamente. É ter a percepção, aí que é a pergunta, é ter a percepção que posso ficar estressado com algo, não vou me submeter a isso, ou isso é inevitável? Não. É a percepção de que você está estressado. E essa é a grande ignorância também, né? Porque normalmente a gente é uma cabeça carregando um corpo por aí. Né? Assim, a gente tá pensando e o nosso corpo tá indo. Às vezes até ele atrapalha, né? Assim, cara, pô, né? E a grande capacidade que a gente tem é de perceber as coisas. A gente tem 5 sentidos, para que a gente possa... 5 não, 6. A gente possa perceber as coisas. Na verdade, são 8, mas eu vou falar só de 6. A gente tem um sentido que é a introcepção, que é a percepção do que está acontecendo no meu corpo. Quando dói a sua cabeça, você não massageia o seu pé. Exato. Né? Perfeito. Quando dói, sei lá, as suas costas, você não toma, sei lá, um remédio para dor de barriga. Exatamente. Obrigada pela ajuda. Não foi das melhores, né? Não vou entender, né? Não vou entender. Muito bom. Roberta, mas aí, peraí. Qual esse nome de nos percebermos? Você... Introcepção. Percepção do que está dentro. Do que está dentro. Este é o sexto sentido ou não? Esse pode ser o sexto. Pode ser o sexto sentido. Então é a introcepção. Introcepção, tá. Mas é que eu fiquei curioso nos outros 2, você falou que são 8. A mente é um dos sentidos. A gente experimenta o mundo pela mente, né? Ok. A gente experimenta o mundo. Perfeito. E o 8º sentido é um sentido que a gente chama de intuição. Eu estou sabendo, Alexandre, já estou me corrigindo aqui. É intuição. Que a gente chama de intuição, que é aquele gut feeling, sabe? Aquela coisa de você... eu sei que... Não sei o que é exatamente, mas tem alguma coisa que não tá cheirando mal aqui, eu não vou pôr o pé. É isso. Exatamente. Agora, então, Berto, ó, nós estamos... Quando eu digo nós, inclusive, porque lá no nosso Nambellion tem o Cumbuca, então estamos sempre lendo um livro juntos. E nós estamos lendo agora Daniel Goleman, Inteligência Emocional.
E aí você falou, me remeteu que em certa parte do livro ele cita, não, obviamente com essas palavras que eu vou dizer, de uma forma muito técnica, inclusive, que essa intuição, ela de certa maneira, ela está armazenada, vou chamar assim, lá no nosso límbico, e que quando algo acontece ou algo parecido acontece, é como se esse seu sistema límbico viesse e nos sinalizasse para alguma coisa, falando, peraí, esse negócio aqui provavelmente vai queimar minha mão, não vou chegar lá perto. Ou não é nada disso, eu entendi tudo errado? Não, você entendeu certo. O nosso cérebro é um guardador de informação, né? Não sei se você sabe, mas o grande problema da inteligência artificial, vou voltar para a inteligência artificial, o grande problema da inteligência artificial hoje é armazenamento de informação. A gente não tem espaço para armazenamento de informação, precisa de uma CPU gigantesca, sabe aquela coisa da Matrix? Tá. Aqueles negócios assim. A gente precisa disso e é muito difícil, tanto que a gente está entrando na questão de computação quântica, né? Tá. E aí existe uma outra vertente que está fazendo esse espaço, esse tamanho de CPU que ela precisa com organelas que são cérebros. Não é um cérebro humano, mas são cérebros. Tá. Porque a gente consegue guardar muita coisa. Tá. Para você ter uma ideia, o cérebro é o primeiro órgão a aparecer no humano ou em qualquer animal. Ele é o primeiro a aparecer. Então, na gestação, ele aparece na 3ª semana. E ele começa a guardar informação. Ele já recebe informação na 3ª semana. E na 7ª semana, ele começa a guardar informação. Então, a gente acha que, nossa, o bebê nasceu agora que tudo vai começar. Porcaria nenhuma. Já começou na 7ª. 7ª semana de gestação. Então, a gente guarda muita informação. E claro que a gente não tem acesso consciente a tudo isso. Eu não gosto da palavra subconsciente ou inconsciente, porque isso não é exatamente real, biologicamente real. Isso é um papo da psicologia. Tá. Nada contra a psicologia, mas é um papo da psicologia. No cérebro, a gente tem, como eu te falei, 100 trilhões de conexões neurais. Tá. 86 bilhões de neurônios. Ok. E essas conexões neurais, imagina que a gente está numa cidade, né? A gente está em São Paulo, estamos numa cidade, tem estradas aqui, Perfeito. né? Essas estradas, essas ruas, essas avenidas, esses rios, esse jeito de navegar pela cidade, esses caminhos, eles levam carros, informação de um lugar para o outro. E assim que funciona o nosso cérebro. Imagina um cérebro com uma cidade com 86 bilhões de estradas e 100 trilhões de estradas e 86 bilhões de carrinhos andando por aí, sabe? Então, essas informações, elas são armazenadas numa nuvem. O nosso cérebro é muito incrível. Uma nuvem. E essa nuvem não é essa nuvem que a gente tem hoje no Drive, no Dropbox, essas coisas todas, né? Essa nuvem, ela é a experiência, a emergência dessa função cerebral. Então, é quando o cérebro se liga, vamos falar assim, quando está acontecendo o fluxo de informação ali no cérebro, porque é isso que a gente tem a experiência daquele fluxo de informação passando. Ah, ok. E é uma emergência. Cara, a gente está subindo nível aqui gigante, tá? Tá, mas... Estamos subindo não, mas tá legal. Tá legal. Então, é uma emergência dessa passagem de informação. Então, imagina um PDF. Ok. Né? Um PDF, se você não tiver o Word, ou se você não tiver o Pages, se você não tiver qualquer coisa que possa ler o PDF, aquele arquivo, ele não é lido por você, porque ele está encriptado, você não sabe em que língua que está, né? Então, imagina a passagem de informação como essa informação dentro do PDF. Você lê o PDF, te causa uma sensação.
Ok. E essa sensação é porque você está lendo o PDF. Então, não está no PDF a sensação, Tá, sacou? Tá. Entendeu? Complexo. Eu falei que a gente tá Legal, subindo não, no mas interessante. Eu disse, eu avisei. Entendi. Então... O que isso tem a ver com estresse, né, cara? É uma pergunta, professor. Não, mas eu acho... Oi? Fica à vontade, por favor. Meu Deus. A gente foi pra... Não, você Tem fala... tempo pra gente ficar. Claro, Berta, por favor. Ô, Berta, porque então é o seguinte, ó. Vamos lá. Me sentir... o fato de estar estressado, então, aí vamos lá para um ambiente de trabalho, tá? Eu estou no exemplo. Se hoje uma pessoa está num ambiente X de trabalho, tá? Aonde ele passou por algo traumático, vou usar aqui uma palavra X, tá? Ou não traumático, é muito... Traumático é forte. É forte, É então. forte. Então, estresse. Ele passou por uma situação que ele não estava esperando, por exemplo. Vamos falar assim, você tem aquela apresentação para amanhã. Tá. É muito, muito comum, né? Assim, no trabalho, bom, tem uma apresentação, aí o seu chefe chega e fala assim, cara, tive uma ideia, a gente vai mudar aqui a apresentação XPTO e a gente ia apresentar só para o board, agora a gente vai apresentar para os investidores. Estresse. Total. Né? Tipo, já passou por isso? Já passou por... com certa frequência, inclusive, ela Belina, é uma loucura pra isso aí. Então, ok, agora, vamos lá. Eu estar, né, estressado. Primeiro você precisa reconhecer que você está estressado. Na maioria das vezes, a gente tem níveis de ignorância. Na maioria das vezes, a primeira ignorância é eu nem percebo que eu estou estressado. Contraí, eu fiquei puto com o meu chefe e falei, cara, isso o quê, cara? Que saco, eu vou ter que fazer isso, acabou com o meu almoço, eu tenho que pedir um iFood, comer um McDonald's aqui na frente do meu computador, que saco, já sua esposa manda uma mensagem e fala, cara, não posso falar com você agora, meu chefe acabou com o meu dia. Você nem percebe. Nem percebe. Isso você tá puto, você não tá estressado. Tá, entendi, ok. Você tá puto, você vai. Tá. O cara estragou meu dia. Tá. Filho da mãe. Aí, vamos lá. O pessoal tá aqui, entendi que eu preciso me perceber. Isso. Então, ó, agora eu entendi, eu estou estressado. Beleza. E aí, Beto? E aí, se você já percebe que você tá estressado, a gente já tá num nível muito bom. Já tá num nível muito bom. Tá, tô estressado. Então, imagina assim, vamos mudar o estresse para uma coisa assim. Você foi almoçou, legal, você tomou lá um suco, uma água, beleza, chegou aqui, a gente tá tomando mais um pouco de água, e aí você começa a sentir uma certa pressão na sua bexiga. Certo. Você nem nota, mas você começa a sentir uma certa pressão na sua bexiga e de repente, cara, acho que eu preciso ir ao banheiro. Tá. Se você perceber que você precisa ir ao banheiro, o que você faz? Vamos dar um pausa aqui? Vou no banheiro. Vamos ao banheiro? Perfeito. Mas você perdeu a capacidade de saber que você tá com vontade de fazer xixi. O que vai acontecer? Aí, vou fazer... Você vai fazer xixi na calça. Exato. Terrível. Esse é o estresse. Ah, tá bom. Então, Sacou? Entendi. Né? Se você não percebe que você tá com estresse, é a mesma coisa você não perceber que você quer fazer xixi. E aí você vai fazer xixi na calça, só vai piorar isso. Você vai ficar aqui embaraçado, a gente vai precisar parar o podcast, 3 horas, chama a mulher, faz, não sei o quê. Fora que você vai ficar envergonhado pra caramba. E a calça agora, não tem... Acabou. Enfim. Entendi. Né? Agora, se você sabe que você tá estressado, você pede pausa, vai ao banheiro fazer xixi, cara. Tá. Entendeu? Entendi. Sim, é ridículo, mas é isso. Entendi. É simples assim. Simples assim. E aí também, então, ou seja, essa capacidade de ir percebendo, também isso aumenta, eu digo, Beta, com o tempo, isso acontece. Exatamente. Essa plasticidade do cérebro permite isso, independente da idade, sabe? Independente da idade. Independentemente da idade, o cérebro é plástico sempre. Sempre você pode estar aprendendo. É a gente que entra num pensamento do avesso de novo e acha que a vida é assim mesmo, sabe? Entendi. A vida é assim mesmo. Roberta, então, e essa coisa, agora uma outra pergunta, essa coisa do tipo,
eu sou estressado, sou assim mesmo e lide comigo assim, ou isso é verdadeiro, é correto afirmar, sou estressado, sabe, essa frase procede, não e aí? Não, você quer uma resposta simples, média ou complicada? Eu quero uma aplicável. Um aplicável. Tá bom. Isso é real, né? Porque você está no que eu chamo de piloto automático. Você está na sua vida e aí você vai reagindo às coisas. Ok. Então, você tem duas formas de usar o seu carro ou o seu celular. Você usa, tipo, para mandar o WhatsApp, o seu celular para mandar o WhatsApp como a tia manda, bom dia. Tá. Usa para ver seus e-mails e tal. Beleza. Mas você pode usar muito mais recursos do seu celular. Se você souber. Se você parar. Se você estudar. Se você perceber. Se você for curioso, né? E existe duas maneiras também de você usar o seu cérebro. Que você pode colocar esses 86 bilhões de células para dizer, estou estressado, eu sou assim, e eu nasci assim, eu vou morrer assim, e lide comigo do jeito que eu sou. Tá errado? Não, mas você vai aproveitar o estresse da vida, não a vida ela mesma, né? Beleza? E esse é um jeito de usar o cérebro no piloto automático, deixando que ele reaja aos estímulos. O seu organismo foi feito para reagir aos estímulos. Aquele animal que a gente estava falando ali antes, né? Preciso fugir, caçar, me fugir de... É isso. Exato. Estou sobrevivendo. Ok. Estou sobrevivendo. Tá. Tendo você uma Porsche, tendo você uma bicicleta, tendo você que anda a pé. Não interessa. Tá. Você pode estar sobrevivendo em vários âmbitos, níveis. E existe a forma de você colocar esses 86 bilhões de neurônios funcionando sincronicamente e intencionalmente para você. Igual o seu celular. Você pode usar o seu celular intencionalmente. Você pode gravar podcast, você pode gravar vídeo, você pode ter rede social, você pode ir para o mundo. Você pode usá-lo intencionalmente, não só para mandar o WhatsApp para sua tia. Ok. Então, aplicável. O que eu posso aplicar? Você precisa dominar a sua atenção. É simples, mas não é fácil. Tá. E tem o conceito de preciso me perceber, não tem muito segredo. Ok, preciso para... Mas é isso, o dia a dia para essa aplicação é complexa. Não, ela é muito simples, mas ela é tão óbvia. Ela é tão óbvia que a gente consegue ignorar. Justamente porque a gente pensa do avesso. Justamente porque você quer resolver a porcaria do estresse. E não é que você precisa resolver o estresse, você precisa perceber. E quando você percebe, o seu cérebro é tão incrível que na hora que você domina a sua atenção e percebe, você não precisa fazer nada. O seu cérebro faz. Ele vai se autorregular porque você está prestando atenção. Então, é uma coisa de... Lembra do PDF? Sim. É uma coisa de... Você não precisa ler o PDF. Você só precisa ter um instrumento, porque ler você já aprendeu. Você só precisa ter um instrumento para abrir o PDF. Ok. Quando você abre o PDF... É a mesma coisa... Vamos voltar para uma coisa mais aplicável. Você está com vontade de fazer xixi. Você sabe o que você... O seu corpo sabe o que precisa fazer. Perfeito. Você vai levantar e vai fazer xixi, ponto final. Sabe? Não é assim, não, eu quero resolver. Nesse exemplo, eu quero resolver. Eu não quero mais fazer xixi na vida. Entendi. Sabe? Assim, xixi é uma coisa que acontece, cara. Né? Assim, Sim. Ou então o estresse, eu sou estressado e sou assim, é você se perceber e talvez... entender que você vai ter que sair talvez a melhor ação ali vai ser, olha, eu preciso de 5 minutos aqui para tomar uma água. Exato. É isso. Tomar uma água, um café, comer um chocolate que tem lá, sei lá. Não vou decidir agora, não vamos decidir agora porque não vai dar certo. Isso, exatamente. É isso. Exatamente. Vou ao banheiro. Não, mas eu tô numa reunião, não posso falar que eu tô estressado, preciso de 5 minutos, tá o board inteiro lá. Caras, eu preciso de 5 minutos, eu preciso ir ao banheiro. Ninguém te proibir de ir ao banheiro, cara. É isso aí. Eu resolvi meu problema, Dani, acabou. Eu vou pedir 5 minutos. Pronto.
Olha pra você ver. Não, porque realmente, assim, você tá comentando e eu tô pensando aqui, sabe? De quando você tá falando. E você falou, por exemplo, aí, acontece comigo, né? Aí eu tô assim, aí eu quero resolver. Eu não quero parar. Eu quero resolver. Você não quer parar e você quer se ver livre do que você está sentindo. É isso aí. Porque na hora que eu resolver, esse negócio acaba lá. Mas aí, normalmente, não é o melhor momento para resolver. Porque aí é o que você está comentando ali. Não, aí na cabeça, né? Não é que você está estressado e eu me percebi. Não, eu tô bravo e eu quero acabar com logo esse negócio, resolve logo. Mas talvez não seja o momento. Eu tô estressado e eu quero acabar com isso porque eu quero resolver. Por que você quer resolver? Você quer resolver... Para se ver livre, talvez. E ao se ver livre, o que acontece com você? Aí você volta, talvez, para uma normalidade. Exatamente. Então, o que você quer em última instância tá normal. O que você quer em última instância é resolver o que... Não é a questão, é como você está sentindo. Tá. Então, assim, quando você percebe que você quer resolver o que você está sentindo... Você fala, cara, preciso ir ao banheiro. É a mesma coisa, é exatamente a coisa do xixi, sabe, cara? Tô com vontade de fazer xixi, eu quero resolver essa porcaria. Eu vou terminar e eu fazer xixi no periquinho, sei lá, eu o quê. Não, cara, assim, você precisa levantar e fazer xixi, Perfeito. Ponto final. É isso que vai resolver, nada mais vai resolver. Entendi. Não, perfeito, porque, exato, independente do problema que te leve ao estresse, você não é aquele problema, você quer voltar para o padrão, para a calmaria. Exatamente. Entendi. Não, é o que a gente estava comentando do xadrez. Imagina a vida um tabuleiro de xadrez, né? Então, nesse tabuleiro de xadrez acontece a sua vida. Ok. E você ali, se você nasceu peão, você vai querer ser dama, você vai querer ser o rei, você vai querer ser bispo, cavalo, você vai querer subir na vida. Então, você vai fazer de tudo para você chegar lá do outro lado, para que você possa ganhar a rainha da parada. Certo. Né? Virar a rainha do dia para a noite. Sim. E aí, quando você vive a sua vida identificado com as peças, elas nunca serão suficientes. Por quê? Porque você tem ali o peão, aí você vai querer ser a rainha, depois da rainha vai querer ser o rei, depois quer experimentar o bispo, o cavalo, e você fica nisso. E você só pode ver aquilo que o seu olho alcança ali no tabuleiro. No tabuleiro. Só que existe uma outra possibilidade. Você pode ser o jogador. E como jogador, você é o cara que mexe as peças, e não a peça ela mesma. E é exatamente isso que acontece no estresse. No estresse, você tá ali, você é o peão, você é o... qualquer um. Escolhe um aí. Tá, eu vou fazer o cavalo. Cavalo. Tá, você é o cavalo. Aí você tá ali, você quer, tá na hora de você comer sua graminha. Certo. E você fica estressado por isso. E aí você quer resolver o estresse. Como? Ou você quer resolver o estresse e comer o que você precisa, porque você acha que você vai resolver isso assim, ou você começa a dar coice nos outros. Tá. Né? Assim, porque você quer resolver o que você está sentindo. E tem essa parada de que você dá coice nos outros para aliviar. É verdade, já falo disso, mas não é para isso exatamente. Você quer voltar ao seu normal, você está ali reagindo. Ok. Beleza? Neste momento, deixa de ser cavalo, cara. Passa a ser o jogador. Tá. E quando você é o jogador, aí você pode ver o que você... Assim, você pode dar pausa para esse cavalo, entendeu? Tanto que tem a porcaria do reloginho ali quando você joga xadrez. Você pode pensar o que você quer fazer. Você tem capacidade de pensar o que você quer fazer, qual é a próxima jogada, e não ficar ali identificado, sabe? Porque talvez naquele momento o cavalo tem que descansar. Exato. E aí você vai mexer com o bispo, com o peão, com a rainha, com a torre. Entendi. Não, a analogia é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Ô Berta, ainda sobre essa parte de presença, de estar presente, né? Isso também é algo que a gente fala muito lá na Belly Winner, com um viés de mais no sentido de, olha, é necessário estarmos presentes para poder, inclusive, demonstrar interesse com o interlocutor, nesse viés que a gente também traz isso, né? E eu também queria que você falasse um pouquinho mais também sobre esses benefícios da presença, né? Eu contei aqui nos bastidores que eu fiz com a minha esposa, né?
e o quanto que ela se impressionou, porque você fez isso com a gente lá, sobre esse exercício de mindfulness, né? De buscar essa presença assim, realmente, talvez até biologicamente, o porquê que realmente isso funciona, porque foi impressionante, você fez isso conosco, quem já fez sabe do que nós estamos falando. Um pouquinho mais sobre isso, essa presença, esses benefícios da presença. Tá, vamos começar pelos benefícios biológicos, né? O benefício biológico da presença é que nesses 86 bilhões de células no nosso cérebro que a gente tem 3 divisões no nosso cérebro. Não é exatamente isso, mas os médicos que me perdoem ser tão reducionista assim, mas enfim. Existem 3 regiões no nosso cérebro que a gente pode dividi-las desse jeito para que você possa entender a funcionalidade do cérebro. Então, tem uma região que é a região do tronco cerebral. E essa região do tronco cerebral, vou fazer uma mãozinha aqui, ó. Que legal, o Zé falou que... mostra pra gente, que o Zé mostrou. Mãozinha. Tá pegando aí, Zé? Ô, Zé Deco, tá? Dá pra ver? Boa. Imagina o cérebro, né? Então, você tá olhando de lado, né? Perfil. Aqui tá a coluna vertebral e o cérebro, tá bom? Aqui nesse cérebro tem 3 regiões que eu vou te mostrar agora. Essa região é o tronco cerebral, essa região é o sistema límbico e essa região é o córtex. E aqui a gente tem o córtex pré-frontal, que é muito importante para a gente, homo sapiens, homens e mulheres, né? Humanidade. O tronco cerebral é a nossa Alexa interna, né? Alexa, 80 batimentos cardíacos por dia, por minuto, 20 respirações, minha glicemia em 80, 90, não pode passar disso, eu não quero um pico de insulina muito grande, os níveis de oxigênio no meu sangue, eles precisam estar em 90, 92, senão vou me internar. Enfim, a digestão, né? Tá na palma da mão. Tá na palma da mão. Tá. Literalmente. Então, o tronco cerebral faz tudo que o nosso organismo faz, você nem pensa, e ele te dá liberdade poética para você ficar pensando sobre os problemas do trabalho, como você vai resolver, sei lá e o quê. A casa, o banheiro que você tem que reformar. O dedão é o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas memórias, pelo nosso aprendizado. E o sistema límbico, como você pode ver aqui, ó, ele está intimamente ligado à palma da minha mão, ou seja, ao tronco cerebral. E isso significa o quê? Que o sistema límbico, ou seja, as suas emoções, as suas memórias, eles afetam o jeito que o seu corpo funciona. A sua Alexa, é ele que fala, Alexa, tá na hora de tocar a música X, sacou? Muito bem. Aí, esse sistema límbico, ele tem uma região chamada amígdala, que está muito ligada ao estresse. Essa é isso. É a amígdala cortical. Né? Tá. Amígdala. E essa amígdala, ela tem a função de saber o que é uma ameaça no ambiente. E, pasme, ela aprende isso. Você não nasce com uma amígdala pronta, sabe? É diferente de um filhote de galinha que nasce pronto para saber que uma sombra de um gavião é algo perigoso, né? A gente não, a gente aprende o que é perigoso. É perigoso para um heterotop branco, sei lá, um negro encapuzado à noite num beco qualquer. Aprendemos isso. Tá. E nada contra o branco, o heterotop. Deu para entender. É um exemplo. Perfeito. Nada de me cancelar. Não, vamos fazer isso, imagina. Né? Então, esse é o sistema límbico. Só que tem a outra parte, que é o córtex pré-frontal, que é essa região da nossa testa, que está intimamente ligado com o sistema límbico e também com o tronco cerebral. Se você olhar direitinho, ele bate aqui no tronco cerebral. E isso significa o quê? Que ele tem ligações com o tronco cerebral, então ele pode te dizer
o que o tronco cerebral faz, ele pode também acionar a sua Alexa interna e ele também aciona ou desliga, aumenta o volume, não desliga, aumenta o volume ou diminui o volume do sistema límbico, ou seja, das suas emoções. Ok. Beleza? Beleza. Só que tem um probleminha. O probleminha é o seguinte. Quando a gente está estressado, a gente está muito emocionado com estresse ou qualquer outra emoção, e normalmente qualquer outra emoção também leva a gente ao estresse, a gente desliga a conexão com o córtex pré-frontal. Por quê? Porque entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico existe uma ponte. Essa ponte é chamada de ínsula. Quando você está muito emocionado, o rio das emoções enche e inunda essa ponte. Tá. E isola o córtex pré-frontal do outro lado. Tipo o apagão que tem em São Paulo, depois das tempestades, o que aconteceu no Sul, enfim. Ok. Você não tem como falar, Tá. né? Tá, e a presença, Roberta? A gente fortalece o córtex pré-frontal. Na presença, é o domínio da sua atenção. O domínio da atenção, ela é um fortalecimento do córtex pré-frontal e da ínsula. E ela diminui o domínio da atenção, a presença, ela diminui a atividade do sistema límbico. E o córtex pré-frontal é responsável pela regulação do sistema límbico, como eu te mostrei aqui. E essa regulação do sistema límbico, quando eu tenho um córtex pré-frontal maduro, forte o suficiente, ele não é derrubado, ele não é isolado no momento em que você está estressado, no momento em que você está emocionado. Então, não tem mágica, é biologia. Você fortalece o córtex pré-frontal, você tem domínio sobre suas emoções. É simples assim. Berta, ó. Deu Então, pra entender? Deu pra entender. Então, bom, deixa eu confirmar, né, se eu entendi. Eu acho. Você trouxe bem tronco cerebral, límbico e o córtex e o córtex pré-frontal. Para termos mais capacidade de presença, a gente precisa ter um córtex pré-frontal e uma ínsula mais fortes. Sim, quando você tem... Não é para ter mais presença, a gente precisa disso. Tá. A gente tem isso, a gente tem presença, a gente faz... Um córtex pré-frontal forte, ele traz a presença. Mas você treina esse córtex pré-frontal e ele vai trazendo cada vez mais presença para você. Isso vira o piloto automático. Não é que para ter presença eu preciso de um córtex pré-frontal forte. Eu preciso do domínio da minha atenção e aí eu tenho presença. Isso faz com que eu fortaleça o córtex pré-frontal. Entendeu? Tá bom. Porque a minha pergunta era justamente essa. Como que eu fortaleço o meu córtex pré-frontal? Com o domínio da sua atenção. Domínio da minha atenção. Então é sobre buscar o tempo inteiro estar presente. O tempo inteiro. O tempo inteiro então, me intriga isso. Você já repetiu isso algumas vezes e me intriga isso, assim. Não é buscar estar presente. A gente não busca presença. Você está presente. Você só para de estar ausente. Entendeu? É buscar não estar ausente, ao invés de buscar estar presente. Ok, tá bom. Entendi. Buscar não estar ausente. Isso. Tá, melhor do que buscar a presença. Porque não é que você busca a presença, você foca a sua atenção, você traz a sua atenção para este momento aqui e agora, e a presença acontece. Não é... Tá bom. Não é linear. E a causa não é um processo de causa e efeito. É um processo emergente. Esquece tudo que você sabe sobre causa e efeito. Não acontece na porra... Desculpa. Imagina. Não acontece na porra do tabuleiro. Você tá pensando como se fosse um peão, como se fosse um cavalo. Tô no tabuleiro, sou peça ainda. Exatamente. Quando você é jogador, não tem essa. Então, vou melhorar minha pergunta. Qual que é... Não é uma crítica. Não. Mas...
Qual que é, então, o que que eu preciso, né? Quem está assistindo aqui, o que que precisa buscar para ser este jogador? Não é uma busca, é um encontro. É um encontro. Então, eu achei que eu estava entendendo, Dani. Pelo amor de Deus, me ajuda! Meu Deus do céu, eu achei que eu estava entendendo. Eu falei, o Xandão, eu falei, eu vou arrebentar a boca do balão. 50, eu tô entendendo, e agora eu tô entendendo. Finge que eu tô entendendo. Ô, Berta, então... Não é uma busca, é um encontro, cara. Encontro Assim, do quê? tipo, Então vamos lá. vamos lá. Ah, Você vai pra balada. tá. Eu sei que você não vai pra balada, mas você vai Exato. pra E balada. eu já te falei que a minha esposa é brava, Berta, pelo amor de Deus. Né? Tá bom. Vou com ela. Pronto, eu vou com ela. Muito bem, você vai Senão, com a eu sua esposa. pego um corte e o Lucas indo pra balada. Pronto. Tá, você tá indo pra balada com a sua esposa, Boa. né? Portanto, você não está indo lá buscar coisa alguma, Certo. tá certo? A não ser Perfeito. diversão, Perfeito. tá certo? Perfeito. Só que você chegou lá, desculpa a sua esposa, Não. só que você chegou lá, passou uma mulher, você não conseguiu não prestar atenção nela, Tá. sacou? A Berta esqueceu que a minha esposa é brava. Você encontrou, Essa aí não é. você encontrou alguém, entendeu? Ah. Você não foi buscar, você encontrou. Tá. É isso, É sobre isso. é sobre isso. Entendi. A maioria das pessoas vai à balada para encontrar pessoas, Ok. buscar pessoas, né? Na Entendi. maioria das vezes não encontra. Por quê? Porque tá buscando. Berta do céu, tá bom. Mas então, como é que eu faço... O povo que fica ali fica dando risada. É, eles estão... Você vai estar... Ah. Não é... Não. Ó, quando você... Exatamente. Quando você quer trocar de carro, sei lá, você resolveu que você vai ter uma Renegade. Tá, Beleza? tá, beleza. Tá bom. Você anda na rua, você já viu quantas Renegades você Exatamente, começa parece a só ver? tem Renegade. Exatamente. Por quê? Porque você tá, de certa maneira, você tá buscando uma Renegade? Você está com isso na sua mente. Eu tô com Então, isso na minha mente. tipo, você reconhece isso. Certo. Você busca e você vai ver o tempo inteiro, Tá. né? Mas não necessariamente você vai encontrar, porque você está fixado na Renegade. Mas talvez o melhor carro para você seja, sei lá, uma BMW, whatever. Tá. Entendeu? tá. Assim, você pode... O fato de você estar buscando, estar procurando, impede você de aproveitar o caminho, de olhar para aquilo que está acontecendo. Você está só buscando aquilo é o seu foco. É igual meta. Por que a meta é tão difícil de alcançar? Porque você fica buscando a porcaria da meta. Tá. Foca no caminho, foca no processo. A meta é consequência. Ó, então legal, porque eu ia justamente puxar essa pergunta para justamente o mundo corporativo, Já falei. né? Exatamente. Então, porque, ó, vamos lá. Nós temos como visão... Presença, a gente já falou disso, mas tá bom. Não, isso. Não, eu quero... Então, para você trazer exatamente para esse ponto. E eu vou te dar um exemplo aqui nosso para você colocar na prática. Nós temos aqui a visão de, até 2033... através dos nossos clientes, gerar 100 mil empregos. Isso é algo que a gente fomenta e busca enquanto negócio, enquanto uma empresa. Aí, através desse exemplo, Beta, como que... eu entendi, ok, aproveite a jornada. Talvez nesse espaço de tempo, isso seja, pelo menos, aí, quando eu paro e penso, isso é muito mais fácil para controlar emocionalmente falando, porque na minha mente isso ainda... está distante. Tudo bem que quando a gente vai trazendo, isso fica um pouquinho mais complicado, mas o ponto é este aproveitar a jornada, sabe? Na prática, aí como que é isso? Na prática é assim, você já dirigiu o veleiro, o barco, alguma coisa Não, assim? isso não. Eu também não, sou ruim para Tá. isso. Aliás, já tentei, mas não consigo, Tá. é muito fino. Mas quando você está num barco, você tem uma porcaria de uma bússola, tá certo? Ok, E a bússola serve para te indicar o norte. ok. O seu norte, não necessariamente o norte. Tá. Ela serve para te indicar o norte. O barco vai bonitinho? Não. Ok. Ele vai assim, tipo, vai para lá, daí você põe para o norte de novo, daí ele passa um pouquinho para lá, daí você volta de novo pro barco. Ele vai fazendo essa brincadeira.
Isso aqui é aproveitar o caminho. Você para, mergulha um pouquinho, você vai pescar, faz um churrasquinho ali, churrasquinho de peixe, beleza, tá. E aí você mantém o seu norte. Você está olhando para o norte, mas você não está fixado no norte, sacou? Ok. Então, assim, até porque para você chegar lá, você precisa andar o caminho. E aproveitar o caminho não é exatamente aproveitar o caminho. É você estar presente em cada passo que você dá. Tá bom. Aqui, tá bom, eu quero ter isso aqui. Beleza, eu vou chegar lá? Talvez. Aqui no meio do caminho, talvez a gente perceba que, cara, a gente não quer em 2000 e sei lá eu quanto, ter 100 mil empregos, ter gerado 100 mil empregos. Aqui no segundo passo, no terceiro, no quarto passo, eu percebi que dá para gerar 1 milhão de empregos, sacou? Bom. Então, assim, não é uma... Não tá escrito em pedra, igual os 10 mandamentos, sabe? Tá bom. Tá? Não, ficou então, mais... É a presença de cada passo, é você estar aqui em cada passo. Quando a gente fala aproveitar, parece que vamos sentar, vamos tomar uma caipirinha, vamos comer um sei lá o quê, vamos... Não é isso. Aproveitar a vida, e não só a sua jornada, é você estar acordado dos seus sentidos, porque uma vida não sentida não vale a pena ser vivido. E o que a gente busca o tempo inteiro é a porcaria da experiência. Né? Eu quero trabalhar, eu quero deixar de ser peão para ser rainha. Por quê? Porque eu quero a experiência da rainha. Todas aquelas frutas, aquelas mulheres me abanando, a roupa, sei lá, do jeito. Tá. É isso que você está buscando. Só que a experiência, ela acontece a todo momento. Ok. A todo momento você tem... mas é uma experiência não legal. Eu tomo ônibus todo dia, vou no metrô e molho, chego molhado, eu sou motoboy. Beleza, eu entendo que não seja legal, e isso é uma coisa muito interessante, porque não é legal, porque você está vivendo uma vida de peão, vendo o rei viver. Porque se você só conhecesse a vida de peão, meu amigo, seria tudo normal, entendeu? Ok. Né? Então, assim, a comparação e a possibilidade de você ver o rei vivendo, ele não tem que gerar em você uma frustração, achar que a sua experiência é ruim. Porque não importa o que você está vivendo, o que importa é a sua capacidade de experienciar aquilo. Não importa se você está sendo bispo, se você está sendo cavalo, você não é nada disso, você é o cara que mexe as peças, se liga, né? Mas isso aí é papo de autoajuda. Como é que eu mudo essa perspectiva? Foca a sua atenção. O seu problema é esse, você quer mudar a sua perspectiva. E isso não vai acontecer enquanto você não focar a atenção. Porque o xixi acontece, velho. E você precisa levantar e fazer. É só isso. Sabe, eu tô igual aquele cara do TikTok. Conhece aquele cara do TikTok? O cara faz um negócio, vai abrir, ele chega e faz um negócio. Caralho, é só isso, pelo amor de Deus. Vamos agora aqui, então, abrir para algumas perguntinhas pra gente fazer. Dani, tem perguntinha? Bom, Beto, primeiro, obrigada pela presença aqui. Nossa, que episódio enriquecedor. Muito bom, muito bom. Causa uma confusão e depois veio, nossa, o caminho da luz. Mas eu fiquei com algumas questões aqui, principalmente nessa parte do estresse. E eu queria que se você conseguisse explicar um pouquinho, que eu fiquei na dúvida ainda, porque a gente ouve falar bastante, né, de estresse. E a gente escuta falar, assim, que o estresse também não é aquela coisa raivosa, né? É um momento, até um primeiro encontro ali é o estresse, né? É um momento que te balança ali, né? E aí, qual é essa diferença, tipo, dessa pessoa nervosa e essa pessoa estressada, não sei se estresse, sabe, ele consegue, a pessoa muito nervosa consegue controlar isso, né, o que seria ou se é certo isso também, ou se causa, né, se é ruim isso para o ambiente também, como que é isso que seria, tem né? Perguntas nessa pergunta, né? Tem muitas perguntas, vamos por partes. Assim, o estresse, ele é uma manifestação de ameaça. É uma resposta à ameaça. Então,
essa resposta à ameaça, ela aumenta os seus níveis de cortisol e adrenalina, e dependendo de outros hormônios ou da sua formatação, vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Estresse não necessariamente é só essa pessoa raivosa, essa pessoa explosiva, mas ela é essa pessoa que, ao ficar ameaçada, lembra? Ameaça, eu vou fugir, lutar ou fingir de morto, né? Então, a gente tem essas 3 reações do estresse, né? Então, tem gente que, vamos para a luta aí, qual que é, vamos resolver isso lá fora, você tá pensando... E, sabe, cachorro pequeno é bem assim, né? O pincher. O pincher. Ele acha que ele é um pitbull, Exatamente. Né? É isso aí. Então, tem isso, e aí tem a pessoa que fica estressada e vai pra dentro, assim. E aí fica naquele modo, come a unha, bate a perna e, sabe, tipo, não consegue dormir direito, não come, não, né? Quando você termina um relacionamento ou quando você fica apaixonado, por exemplo, né? Assim. Ou você pode ficar entusiasmada, que, ai, nossa, vai chegar as minhas férias, vão chegar as minhas férias, eu vou para Orlando. Nossa, que legal! Mas pode gerar um estresse, e pode não, gera um estresse. Então, a gente precisa também, muita gente confunde entusiasmo com ansiedade, né? Porque eu tenho vários pacientes que confundem isso. Assim, e aí começa a ficar... se privar do entusiasmo de coisas legais porque acha que está ansioso, sabe? Interessante. E não é. Então, a sua percepção é muito importante nisso, porque a gente tem 3 tipos de reação ao estresse, e isso também depende, Dani, de outros hormônios. Por exemplo, os homens são mais agressivos que as mulheres, porque eles têm mais testosterona. Não é porque eles têm mais testosterona, é porque eles são... criados para serem mais agressivos, eles são programados para isso. A testosterona só aumenta essa possibilidade, é como se fosse a mesa de som ali, que a gente só aumenta o som disso, mas o som tá lá já, né? Então, depende de outros hormônios, por exemplo, uma mulher estressada na TPM, terrível, parece um dragão, né? Mas se ela tiver menstruado, ufa, já melhora. Por quê? Por causa de outros hormônios. A gente não funciona binariamente, infelizmente, né? Não é uma coisa só. Não sei se me fiz explicar. Tem mais a ver, então, com a reação, né? Esse nervosismo ali, né? A reação ao que está acontecendo, né? Então, eu posso, ao invés disso, uma nervosa, né? A outra. Isso. Mas essa reação, ela também não é do nada. Essa reação, ela acontece porque você foi configurada para ter esse tipo de reação, entendeu? Então, não é que, puxa, o cara é estressado, é raivoso porque ele reagiu desse jeito naquele momento. Não, provavelmente ele é um cara raivoso. Tá. Provavelmente ele é um cara mais agressivo, né? E o outro reage se escondendo embaixo da mesa e chorando, né? Assim, é porque ele também foi programado para isso, né? Lembra da massinha plástica no nosso cérebro? Né? Quer dizer, eu não sei se eu falei isso, acho que não foi. Da massinha plástica não foi no episódio. Eu falei, mas não estava no episódio. Você vai ficar perdendo. Se quiser, você perdeu. E não vai editar, hein? Não vai, não. Se quiser saber, é só ir lá nas redes da Berta. Exatamente. @berta.ribeiro no Instagram e no YouTube. Berta.ribeiro. Pronto, é isso aí. Lá você vai encontrar. Começa a seguir a Berta lá. Uma vez eu ouvi falar também, né, que as pessoas não acreditavam nas bactérias até surgir o microscópio ali, né? Não era, não tem bactéria, isso não existe e tal. E aí eu acho que eu linkei muito com esse negócio da saúde mental e tal, que a gente também não dá muita bola, porque parece que a gente não é visível, né? A gente consegue ver uma coisa ainda obscura, né? E agora com a tecnologia, a gente tem algumas aparelhagens aí, até esses smartwatch aí, diz ali, né? O nível de estresse, como que é o nosso sono. Você acha que isso pode ajudar, né, futuramente aí,
a gente ter, sei lá, um mapa aí do nosso cérebro, pra gente conseguir, né, ter isso mais visível, assim, né, pra que a gente se cuide também, né, emocionalmente, né? Muito boa pergunta. Claro, totalmente, a gente evolui, né? Eu falei isso, a gente evolui, a gente andava pelado, né? Hoje a gente anda com roupa, inclusive a roupa que vocês dão, né? Que vocês vendem. Boa, Né? bem, Assim, então, assim, a gente vai chegar nesse lugar, principalmente, né? Eu postei hoje no meu stories, inclusive, essa coisa os cientistas agora, em 8 de outubro, a gente conseguiu mapear completamente os caminhos neurais de uma mosca, que tem 135 mil neurônios, alguma coisa assim. Imagina mapear 86 bilhões de neurônios. A gente não sabia como é que era o nosso DNA, hoje a gente sabe, né? Um cara criou um olho de inteligência artificial para ajudar os cegos. Vai ser um problema isso para mim, mas não vou entrar nisso. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer é que sim, daqui a pouco a gente vai mapear isso, porque a saúde mental, de novo, quando eu abro um coração, né, assim, eu abro um paciente, abro o coração dele, eu vejo o coração bombeando sangue por ali, eu vejo o sangue, né, mas quando eu abro um cérebro, eu não vejo os pensamentos, eu não vejo isso acontecer. E por ser abstrato, né? Não é entre aspas, é abstrato mesmo, a gente acha que é uma coisa que, tipo, eu tenho que trabalhar nele. Mas como é que você vai trabalhar nele? Né? A gente está com a saúde mental, ainda hoje, a gente está com uma arminha de fumaça verde atirando em unicórnios rosas no mundo amarelo, saca? Tipo, né, assim, mas não é mágica, é biologia, tudo isso vai ser, a gente não tem capacidade ainda de descobrir isso, mas a gente vai descobrir isso e logo a gente vai conseguir mapear a nossa saúde mental de um outro jeito. Existe já, isso aqui é muito legal. Já faz desde do final do século passado, se eu não me engano. Existe um capacete que, claro, quem usa são os exércitos, né? Principalmente o exército americano, de realidade aumentada, eles usam para treino de realidade aumentada. Então, eles não vão mais para lugar nenhum, eles entram num campo de realidade aumentada com aquele óculos e o capacete. E esse capacete faz com que você fique completamente tranquilo ali, num cenário de guerra, né? E uma repórter, isso tem no meu podcast, vou mandar o link para vocês. Uma repórter experimentou esse capacete. Então, ela entrou para esse cenário de luta sem o capacete. Foi morta 1 milhão de vezes lá dentro, ficou 20 minutos, parecia que tinha passado a vida inteira, saiu de lá super estressada, cheia de estresse mesmo, né? E aí ela pôs o capacete e entrou. Ela não errou um alvo, ela não morreu, ela não saiu de lá estressada, nada disso, com um capacete que estimula o córtex pré-frontal, o domínio da atenção. E com isso ele controlou o sistema límbico dela. Perfeito. Então, assim, hoje em dia a gente é tupiniquim. E não é porque a gente está no Brasil, a gente é tupiniquim. E vamos ter que sentar, vamos ter que focar nossa atenção, vamos ter que fazer esse esforço do domínio da atenção. Daqui a pouco, não vai precisar mais. Daqui uns 5, 10 anos, você põe um capacete, tipo, tô presente. E aí, volta para a questão da simulação, a gente vai entrar numa outra simulação, saindo da matriz, do Matrix, né? Não sei se respondi sua pergunta. Muito bom. Muito bom, muito bom. Berta, eu tenho mais 2 perguntinhas, para não tomar muito seu tempo aqui. Ô, Xandeco, só um detalhe. Quando vai para a Berta ali, tá apagando essa luz lá atrás, aí tá piscando atrás dela. Depois você... Ah, é? Ah, tá, porque tá. Então tá bom.
Então tá bom. Ô, Berta, bom, claro que você falou muito sobre isso, mas uma penúltima pergunta, tá? O que você diria, né, para quem talvez está num ambiente, principalmente de trabalho, devido ao nosso público aqui, tá? Onde não consegue, sabe, não consegue, ou não, nunca nem se atentou a isso, né? Qual que é ali o conselho, né, para essa pessoa sair um pouco desse caminho eternamente estressado aí, né? Enfim, não sei. Então, um conselho, é isso, eu acho que é. Pausa. Vai ao banheiro mais vezes. Pausa. Neste momento, não consigo perceber, não quero, acho isso tudo viagem, eu não vou abraçar árvore na minha vida, sei lá o quê. Beleza, tá bom. Coloca pausas no seu dia a dia. O erro que eu vejo, um dos grandes erros que eu vejo é, se eu pausar, eu vou me atrasar. Não, o seu cérebro, isso é uma coisa importante que a gente não falou antes. O seu cérebro, ele precisa de momentos de reset. Ele precisa de momentos nos quais ele vai se reorganizar. Por isso que a gente dorme. A gente dorme para uma reorganização cerebral. Tá. E quando você faz pausa, é como se você desligasse o seu processador. Sabe quando seu celular esquentou pra caramba? Você não tem chance, ele desliga, acabou. Para ele resfriar. É a mesma coisa do seu cérebro. Quando você tá demais para você, esse momento é o momento de pausa. Esse momento é o momento para ir ao banheiro, para ir tomar uma água, para ir tomar um café. Mas esteja com café. Esteja com a sua água. Não é para você ir tomar água falando, puta, como é que é mesmo que eu vou resolver aquilo não tá dando, os números estão dando tudo errado, aquela planilha ainda não tá boa. Não é isso, né? Vou tomar água. Qual é a temperatura da água? Qual é o barulho da água caindo no copo? Mas, Roberta, eu não tenho tempo para isso. Se você fizer isso, você vai ser muito mais efetivo naquilo que você está fazendo quando você voltar. Quantas vezes você vai dormir, quando você dorme, com um problema na sua cabeça que você não achou a solução? No dia seguinte, você acorda e fala, entendi, era aquilo. Isso é o reset do seu cérebro. Então, se você fizer isso, e não é para você ir comer o chocolate, um pedaço de pizza, não, é para você tomar uma água, para você tomar um café, para você olhar para a janela, para você ver as nuvens. Outro dia eu falei isso para uma paciente minha, vai ver as nuvens. Ela ficou me olhando com uma cara tipo, vão achar que eu sou louca. É melhor ser louca, achar que você é louca, do que você ser louca realmente. De que você ter um surto, como a Dani falou, e explodir, jogar, mandar seu chefe catar coquinho na madeira, né? Então, assim, pausa e respira. Claro que você está respirando, presta atenção na sua respiração. E prestar atenção na sua respiração não é, já sei que eu estou respirando. Não, é experimentar, experienciar a sua respiração. Experienciar a expansão e contração do seu tórax, do seu abdômen. Perceber o ar entrando, o ar saindo. Perceber a temperatura dele. É simples assim. Faz uma pausa. Faz pausas frequentes. E não é Pomodoro, trabalha 25 para 10, trabalha 27. Não é um robô, entendeu? Assim, pausa no momento que você está se sentindo sobrecarregado. É o tempo inteiro. Então, pausa. Não sei se quando eu estou sobrecarregado nem percebo. Beleza, você almoça, não almoça? Faz a pausa no seu almoço. No seu almoço, presta atenção no que você está comendo. Presta atenção na textura, nas cores do seu prato, nos odores. Presta atenção no que você está bebendo, nos passos que você dá até você chegar no seu almoço. É simples, é tão óbvio que fica difícil, sabe, de explicar mais do que isso. Só de ouvir, Roberta, a gente fica calminho, não fica? Fica. Não fica calminho? É muito bom, Roberta, te ouvir, não é? A gente fica calminho. Muito bom mesmo. Ou então a gente fazer pauta e ficar amigo da Berta, liga pra ela e fala, Berta, fala comigo 5 minutos, é uma outra ideia. Pode, @Berta.
É só te ouvir, Berta, pronto. Beleza. @berta.ribeiro. No Instagram, você pode me ouvir. No meu podcast Mindful Moment no Spotify, é só me ligar. Vou estar na sua. Aí, ó. A Berta é boa, ela é boa nisso, é boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, Berta, agora eu tenho mais um. Não, senhor. Tecnologista. Muito bom. Ô, Berta, agora eu tenho... Gostei dessa resposta, viu? Gostou? Boa. Berta, mais uma pergunta. Agora mais uma, prometo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ah, é? Então você quer fazer primeiro ou eu faço? Não, Eu faço? Então tá bom. A pergunta é a seguinte. Pode falar. Se você, Berta... Boa. Essa, eu acho, ó... Difícil. Eu não, costumam dizer que essa é difícil. Eu não sei se vai ser difícil para você. É uma pergunta que todo mundo que passa aqui eu faço essa pergunta. Beleza. Se você hoje pudesse voltar e conversar com a Berta do começo da sua carreira profissional, qual conselho, Berta, de hoje, com a sua experiência, com o seu aprendizado, enfim, qual conselho que você daria para Berta lá do começo da carreira? Cara, nenhum, sabia? Nenhum. Nenhum. Eu só ia abraçar muito esse ser e falar, cara, só continua. Porque se eu dou um conselho para essa pessoa lá, com a experiência que eu tenho, eu não vou ser quem eu sou hoje, entendeu? Tá. Porque eu só sou hoje o que eu sou porque eu percorri o caminho que eu percorri. Tá. E não tem nada que ela tenha feito de errado, ou que eu tenha sofrido, ou que eu tenha, sei lá, qualquer coisa que pudesse melhorar. Porque ao melhorar eu mudo toda a minha história. Ao melhorar ou piorar, eu mudo toda a minha história, né? Então, assim, todas as lágrimas que eu derramei, todo o suor que eu derramei, todas as risadas que eu dei, todos os tombos que eu levei, todos os ossos que eu fraturei, todas as escaras que eu tenho, sabe? Todas as cicatrizes, todos os escorregões do carrinho de rolemã, todas as marteladas que eu dei no meu dedo, todas as vezes que eu estava dançando com vento no topo do meu abacateiro, ou vendo o pôr do sol, ou chorando porque eu não passei na prova, ou estudando feito uma louca, achando que eu não era boa o suficiente. Tudo isso, cara, fez de mim o que eu sou hoje, né? Então não tem nada que eu pudesse dizer para aquela pessoa para mudar a minha história, ou sei lá, fazer com que ela sofresse ou fosse mais alegre, ou se entusiasmasse menos, ou errasse menos, porque não existe exatamente um erro, existe sempre aprendizado, né? E não é aquele papo de ou eu erro ou eu aprendo. Não, você está aprendendo mesmo que você não queira. Tá. Então tem essa coisa, essa é a primeira coisa. E qualquer coisa que eu falasse para aquela Berta no começo da minha carreira, ela não iria entender. Né? Primeiro. E depois, tudo que... Eu comecei dizendo para você que aos 5 anos de idade eu quis ser médica. E que eu queria ser médica para mudar o jeito que as pessoas pensavam. Eu não persegui isso. Eu não falei, tá, a coisa do norte. Eu não falei, cara, eu vou chegar lá. E como é que eu chego lá? Eu não fiquei obcecada com isso. Eu até me esqueci disso, né? Quando eu me dei conta, eu estava fazendo aquilo que eu disse que eu faria. Tá. Saca? Hoje eu faço isso. Eu mudo o jeito que as pessoas pensam. Tá. Né? Então, eu acho que talvez ela pudesse me dar conselhos e não ao contrário, né? Porque não é porque eu sou de outro planeta, saca? Não, eu não sou de outro planeta, eu não me identifico como qualquer ET ou qualquer coisa do gênero, não é isso. Mas eu sou humana e você também é. Né? Por mais que você se identifique com cachorro, cavalo, ou mala ou qualquer coisa que o valha,
Seu cérebro é humano, você é humano, e tudo isso que você se identifica com é só o tabuleiro da sua vida, você se identificando com as peças, sabe? Então, eu sempre soube o que eu queria fazer, eu sempre soube para onde eu estava indo. Isso não significa que eu não tenha errado no meu caminho, isso não significa que eu não tenha me machucado no caminho, isso não significa que eu não tenha me entusiasmado com algumas trilhas que me levaram para outros lugares, que não exatamente onde eu achava que eu deveria estar. Mas se a gente acha, de novo, o mundo está do avesso, né? A gente acha que a gente precisa de ser um humano perfeito. É isso que colocam na nossa cabeça. Você precisa ser perfeito porque você vai ganhar o céu, você é a imagem e semelhança de Deus, Deus é perfeito e todas essas coisas que dizem pra gente. E ser humano é ser perfeitamente humano. Porque é isso que a gente é, né? E ser perfeitamente humano é você estar absolutamente conectado com você. E quando você está conectado com você, você sabe qual é o seu norte, você sabe qual é o seu propósito, porque o seu corpo tem 4,5 bilhões de anos de evolução. E a sua mente tem 500 mil anos de evolução. Então, para de achar que você é o espertão da parada, sabe? Certo. E ouve a sua biologia, ouve o seu corpo, porque ele sabe para onde você vai, ele sabe para onde você precisa ir, o que ele tem que te levar. Não quando você está doente, querendo um pedaço de pizza, pornografia, o Netflix no final de semana, o vinho, a cerveja, o churrasco, whatever. E nada, não que tudo isso seja ruim, mas isso tudo te anestesia. Quando você percebe que você está se anestesiando e fugindo, isso você está doente, o seu corpo não sabe para onde ir porque você não escuta. E se você parar para realmente escutar o seu corpo, você vai saber quem você é. Né? Então eu não diria nada para esse ser de lado no começo da minha carreira. Muito bom, Berta, muito bom. Muito bom. Chegou a hora, Dani. Berta, exatamente, Berta, ó, espero que você goste. É isso aí. Prazer, presente tá aqui, né? Boa. Vai falar que eu sou marqueteiro. Eu sou infectologista. Piadinha interna. Se você quer saber, põe nos comentários que o Lucas... É isso aí, boa. Boa, bom. Que legal, gente. Que legal. Espero que você goste. Embora. Boa. Muito bom, Beto. Espero que você goste, viu? Que demais. Que bom. O nosso É Possível. Camiseta essa que tem na nossa lojinha. Chegou a hora do cupom. Qual vai ser o cupom? Eu tenho uma sugestão. Depois do que eu tenho uma sugestão. Beto vai mostrar a camiseta primeiro. Olha aí. Olha lá, Beto, que legal. Ó. Nossa, É Possível. Feito TikTok. Boa. Boa. É possível. Muito obrigada, viu? Imagina, velho. É possível. Eu tô com esse slogan também. Né? Você quer? É possível. É isso aí, é possível. Se você quer, você pode. Presente. Maduro pra isso. Maduro? Meu Deus, Berta, eu tô achando que eu tô entendendo. Eu acho que o cupom... O cupom, sabe o que vai ser? Reset no Lucas. Vai ser reset no Lucas. É que tá presente, tá maduro. Você precisa estar maduro. Aí, ó. Eles estão rindo de mim, Berta. Aqui, ó. Você não sabe de nada. A Berta falou que eu tô certo aqui, ó. Porque, por favor, Berta, fala você, por gentileza. Você precisa estar presente, é verdade. Quando você tá presente, você amadurece o seu córtex pré-frontal. Por que é o maduro? Porque você não faz nada que você não tenha maturidade para fazer. Ok. Entendeu? Aí, ó, viu? Dá risada de mim aí. Então, Berta, nos ajude, por favor. Imagina, que bom que você gostou. Pro cupom de desconto. Temos Presença, né? Presença, não é? Presença. Não adianta falar que eu ia falar isso, porque ninguém vai acreditar, né? Mas eu ia. Presença. Presença. E agora, Berta, aqui também a Dani vai nos ajudar, ó.
Todos que passam por aqui, Berta, a gente pede um autógrafo. Opa! Por favor, ó. Vale muito Você, exatamente, ó, já temos essa camisa aqui, vai valer muito. O lugar que você quiser, Berta, costas, frente, aonde você quiser. Fique à vontade, nos deixe aí a mensagem que você quiser, enfim, da maneira com que você achar melhor, por favor. Mas eu tô curioso pra perguntar a ela. Ah, é verdade, a Berta falou que tinha uma pergunta pra nós, não é? Bom, eu não vou responder, porque eu errei todas. Eu não vou responder, eu tô fora. Ué, o que é isso, ué? Ai, ai. Boa, Berta. A minha pergunta Ah, é como é que vocês estão saindo daqui agora? poxa, boa pergunta. A pergunta da Berta é, como nós, presentes aqui, como nós estamos saindo daqui agora, após esse episódio. Inclusive você também. Bota na tela lá, Xadeco, ó. Como você está saindo desse episódio agora? Como é que você está se sentindo? Boa pergunta. Tô com medo de responder. Mas responde. Eu penso em outra coisa, mas eu vou deixar você tocar. Mas de novo, para rir de mim de novo. Berta, a Berta já assinou aqui, olha lá, ó. Presença. Aí, ó. Então vamos finalizar com ela aqui, Berta, no meio. Boa. Ela aí. Ô, Berta, eu saio desse episódio com mais conhecimento do que eu entrei, com certeza. Então você trouxe muito, principalmente essa analogia do tabuleiro foi um espetáculo. Você vai contar para sua mulher. Eu vou contar para ela. Eu vou contar, vou ligar, pelo amor do céu. Ela chama Larécia. Larécia, qualquer coisa que eu tenha falado aqui foi única e exclusivamente da minha cabeça. Não tem nada a ver com isso, Lucas. Obrigado, Berta. Ô, Xadeco, bota lá a hora que a gente faz um coração pra chegar em casa e ficar tudo bem, né? Pra não ter perigo. Fica briga, né? Exatamente. Então eu saio com mais conhecimento que eu entrei e eu saio com essa analogia do tabuleiro em saber que a importância de... Eu vou usar de novo o termo buscar aqui, tá? Mas o buscar, assim, saber da possibilidade de ser o jogador, né? De ser o jogador para movimentar melhor essas peças aí, ou seja, esses diversos momentos da minha trajetória. Então isso mexeu muito comigo. Então eu saí dessa maneira, com esse conhecimento e com esse impacto. Muito maior do que mais conhecimento que eu entrei e com esse grande impacto com essa analogia que você fez. Boa. Fico feliz. Que bom. E você? Como é que você sai aqui desse episódio? Eu saio entusiasmada porque eu falo sobre coisas que realmente me entusiasmam, sabe, cara? Assim, e saio grata pela possibilidade de estar aqui com vocês, de estar com você, ouvinte, de ter conhecido a Lê, novas pessoas, né? De ter podido perceber o seu ambiente de trabalho. Então eu saio grata pela possibilidade de estar aqui. Que bom, Berta. Essa pergunta... Para todos? Não, então por favor, Xadeco. Isso, por favor. Muito bom, Berta. Boa. Pode ser breve. Eu acho que me marcou bastante a questão que a Berta falou de se eu pausar, não vou me atrasar, né? Então tá tudo bem. essa coisa louca, né? Que a gente acha que a gente tá atrasado e tal. Eu acho que eu saio mais madura, mais tranquila, assim, também. Sempre traz isso, assim, essa tranquilidade, essa paz que a gente comenta. Acho que é isso. Bom. Bom. Obrigada. Obrigada a você. É isso aí, acho que eu vou de cada um na resposta da Dani. Eu acredito que depois desse bate-papo, né, dessa aula, acredito que a gente saia um pouco mais maduros também, né? E aí automaticamente mais conscientes, onde a gente tem, né, esses momentos que normalmente nós não temos consciência e que agora a gente sabe que pausa, toma uma água e sai daquele problema,
toma água, se concentra no momento, na água ou no café que você está tomando e volta, né? E o que mexeu muito comigo também, assim, essa situação de quando a gente está nervoso, estressado com aquela situação, nem sempre a gente quer de fato resolver aquela situação, mas a gente quer resolver aquele sentimento que a gente, né, que está ali naquele momento, né? E não a situação, mas aquilo que a gente está sentindo. Isso muda tudo, todo o jogo, né? Quando a gente tem a consciência disso. Então eu saio também, acredito que mais maduro nesse sentido. É isso aí. Que bom ser isso. Tá aí? Olha, eu saio muito entusiasmado. Foi uma oportunidade muito legal de te conhecer, te ouvir. Saber que a mente tem um poder enorme, que a gente, cada vez mais que trabalha ela, mais a gente fica empoderado, né? Saio motivado, saio também com, de repente, novas oportunidades, né? Novos negócios. E assim, a gente... Conhecimento, né? A gente sabe que a gente chega no mundo e não sabe nada, e a gente vai morrer também sem conhecer tudo, né? Mas cada vez que a gente conhece mais informações importantes, como foi esse episódio de hoje, é muito bom pra gente. Fico feliz. Isso aí. Obrigada. Obrigado. Muito bom, muito bom. Berta, fique à vontade para se despedir, por gentileza, deixar sua mensagem, por favor. E eu me despeço na sequência. Por favor, fique à vontade. Eu quero super agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito divertido. E para você que está aí do outro lado, que sabe que está estressado, nem sabe que está estressado, eu quero que você guarde a seguinte frase: o estresse não é vilão, a ignorância sobre ele é que é. Então, se você quer saber mais sobre o estresse, @berta.ribeiro @berta.ribeiro. Mindful Moments é meu podcast que não estão todos os episódios no Spotify, mas tem muito episódio lá e que vai te ajudar muito, porque eu recebo mensagens todos os dias de que isso ajuda as pessoas. Elas me usam para dormir, inclusive. Então, estou à disposição. Conta comigo para que você possa ser plenamente humano e ter menos estresse na sua vida e ter mais realizado. Porque, sim, podemos todos ser plenos. Podemos. Então, obrigada, viu? Imagina. Nós agradecemos, agradeço a Berta a gentileza de estar aqui com a gente. E a você também que nos acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço. Obrigado.